Nós vamos começar hoje a nossa lição e nós vamos estudar sobre mais uma mulher da Bíblia, que o nome dela é Isabel. Quem já ouviu falar numa mulher chamada Isabel da Bíblia? Quem era Isabel? Não, você não se lembra, não conhece, mas você já ouviu falar do filho dela. Sabe quem era o filho dela, da Isabel? João Batista, aquele que a Salomé pediu a cabeça como prêmio, porque o rei disse que ela poderia pedir o que ela quisesse, que ele daria até a metade do rei. E João perdeu a cabeça por causa disso. E hoje nós vamos ver quem era sua mãe. Quem era sua mãe? Uma personagem importante na vida de um filho é a mãe. E aqui nós vamos ver Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 24. Que diz assim: existia no tempo de Herodes. Se lembra que era quem era Herodes? Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças da época que Jesus ia nascer, para que Jesus não nascesse e morresse. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era estéril, era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante o Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, sendo um costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu terror sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheia do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como sabereis? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no tempo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aqui é a primeira parte, que nós vamos ver agora de 39 a 45. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre.
E de onde me provém isso a mim, que venham visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, aqui assim saudou e alegria do meu ventre. Bem-aventurado a quem creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então aqui nós vemos duas mulheres grávidas, Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista. Elas eram primas e todas duas estavam grávidas por obra do Espírito Santo de Deus. Aí você diz, mas a Isabel não tinha marido? Tinha sim. Mas o anjo foi também, do jeito que ele anunciou para Maria que ela ia ter um filho, ele também foi anunciar para Isabel que ela também ia ter um filho. E a diferença das duas personagens que receberam as mensagens diretamente. Maria, ela creu e ela não ficou muda nem nada. Quem recebeu a mensagem de João Batista foi o Zacarias. E ele achou tão impossível que ele não acreditou que ia acontecer. É tanto que hoje diz, pelo fato de você ter ficado desacreditado, você vai ficar mudo. Você não vai poder falar não. Ele disse que ele ficou mudo até o menino nascer. Então, o propósito da mensagem. O principal destaque de um crente é ser cheio do Espírito Santo. Então, todos nós, a Bíblia diz que nós devemos nos encher. Tem um que se enche de raiva, outro se enche de dúvida, outro se enche de preocupação, outro se enche de contendas, outro se enche de raiva. E se você for enumerar, você vai ter muitas coisas para você se encher. Só que a vontade de Deus é que nós, todos os crentes, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Alguém que realmente é espiritual, então ele se enche do Espírito de Deus. Deus quer revigorar e capacitar até os mais incapacitados, como os velhos Zacarias e Isabel. Eles já eram velhos, já tinham certa idade, já não tinha mais condições nem de ter filhos. E Deus revigorou. Então talvez você pense, né? Eu sou fraco, eu não tenho condições, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Como se a capacidade de fazer fosse sua. Não é sua. A primeira coisa que você tem que entender é que a capacidade não é sua. Deus disse que vai dar força e capacitar o que Ele escolhe. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Pois se eu andar no Espírito Santo, que fez toda a diferença na vida desse casal, é Zacarias e Isabel. Não impossíveis para Deus. Não tem problema nenhum na sua vida que seja impossível para Deus. Nenhum problema. Então, Isabel, o que significa o nome de Isabel, né? Significa Deus é pleno, plenitude, perfeição. Deus, todas as coisas dele que Ele faz, você pode olhar. Todas elas são perfeitas. E as informações que nós temos a respeito dessa história, né? Que lá, nessa época, houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Nós vimos que nós estamos estudando na escola dominical que eles, os sacerdotes, eles assistem. Tem o sacerdote e nós vimos também que tem o sumo sacerdote. Ele não era sumo sacerdote, aquele que entrava de ano em ano lá naquela parte do Santíssimo Lugar. Ele era um sacerdote que ficava naquela outra parte que os outros podiam entrar. E ele, Deus, fez, na hora que ele entrou lá, que ele estava a servir, o anjo aparece. Ele servindo na casa do Senhor. Então, diz que nessa época, um sacerdote, eles tinham as turmas, e ele era da turma de Abias. E sua mulher era descendente de Arão. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés. Ela era da família de Moisés. Ele de Moisés. Herodes, trata-se de Herodes o Grande, aquele que queria ser e fazer todas as coisas, porque ele se achava todo poderoso. Nomeado rei da Judéia pelo Senado romano. Isso em 40 anos antes de Cristo, e morreu 4 antes de Cristo. Sabe-se que Augusto disse a respeito de Herodes. Então, Augusto foi um outro, que ele disse: eu preferiria ser um povo de Herodes do que ser seu filho. Por quê? Ele preferia ser um povo e não um filho de Herodes. Porque Herodes, ele matava até os filhos. Então, já que esse homem
violentíssimo, mandaram assassinar seus próprios filhos a fim de proteger a sua hegemonia, a sua herdade, que aquele era dele, aquele que pertencia a ele, que ele achava que ninguém tascava, ninguém tomava, e ele tinha medo até dos próprios que tomar a sua capacidade, que ele achava que ele era o único. Houve muitos outros atos de violência e ódio que assassinaram a sua carreira, que assinalaram, né? Marcaram a sua vida aqui, a sua história, incluído o assassinato de sua esposa favorita. Ó, se ele matou até a esposa favorita, imagina o resto. Que é Mariane, era a esposa dele, que era a preferida, mas ela fez alguma coisa lá que ele mandou ela se calar para sempre. Sua lembrança mais notável é a bárbara matança dos inocentes de Belém, bem pouco tempo após a sua ocorrência. Então, que foi o assassinato de Belém. E lá, ele queria matar todas as crianças. E aí, Jesus estava com ele e ele ia matar Jesus se tivesse encontrado. Herodes morreria em Jericó, na primavera do ano 4 a.C., de hidropisia, que é uma gangrena e uma enfermidade aviltante. Ele morreu. A gangrena é aquela doença que a pessoa vai se apodrecendo, não tem cura. Vai morrendo os pedaços, vai tirando, vai cortando e vai morrendo mais até outro pedaço. Ou seja, uma morte triste. Ele matou muita gente e Deus matou ele de pedacinho. Ele sentiu que quem é dono da vida é o Todo-Poderoso, o Deus Eterno e não ele. Poucos dias antes havia tentado suicídio, ele tentou se matar, mas não conseguiu, né? E apenas 5 dias antes de sua própria morte, ordenaram a execução de seu filho. Olha aí, ia matar o próprio filho, Antipater. Somos informados de que sua sepultura foi sepultada em um esquife de ouro, um lugar todo bonito, preparou, né? Bonitão lá, feito de ouro, para botar um podre dentro. Que adianta ter um sepulcro todo bonito de ouro para botar uma pessoa podre? Ele morreu apodrecido. E incrustado de pedras preciosas. Além de ter ouro, era cheio de pedras. Uma pedra preciosa, tem muitas pedras que são muito caras. E ele, não só de ouro, mas também de pedra, ele fez o sepulcro para ele. Por baixo de um longo vaso de púrpura, ele todo muito bem feitado, levava um diadema de ouro. Ele tinha você sabe o que é o diadema? Um gigolé, bota na cabeça, de ouro, e todo querendo ser, né? No cortejo estavam seus familiares imediatos, vários regimentos de soldados e 500 servos conduzindo especiarias e perfume para pôr no seu túmulo. Mas de que adiantaria se estava podre? Foi sepultado no Herodium, seu castelo fortaleza, uma estrutura magnificante cujas ruínas existem até o dia de hoje, a 10 quilômetros de suleste de Belém. Ainda tem as ruínas lá dos castelos que ele fez, que não levou. Aí uma lição para nós, os castelos ficam. Judéia, este termo é empregado aqui, como também Atos 4:44 e outras referências. Atos 10 e 37, a fim de designar a Palestina em sua inteireza. Este ciclo de narrativas supõe que João Batista e Jesus tenham nascido antes da morte de Herodes. Quando Jesus nasceu, porque lembra que Herodes queria matar Jesus e Jesus fugiu, os magos, eles vão lá e saibam das notícias e voltam para me contar. E o anjo do Senhor guiou os magos e eles vieram por outro caminho para dar a resposta para Herodes. Ou seja, do ano 4 a.C. No turno de Abias, que era o tempo que o pai dele ele fazia parte do turno de Abias, porque lá os sacerdotes eles eram divididos. E cada um tinha uma época para servir. E ele servia de sábado a sábado. E ele ia trocando. Então, diz José, né, que é um historiador, ele diz que os sacerdotes judeus, desde muito, haviam sido divididos em 24 divisões. Ou seja, em 24 turnos diferentes. Ia
Cada um seguia sua vez, se revezando. Cada um destes turnos era responsável pela adoração do templo durante uma semana. Era uma escala que eles ficavam lá e eles se reservavam. Toda semana era um diferente, com a sua equipe, em intervalos semi-anuais, que eles iam se reciclando, revezando. Zacarias pertencia à divisão de Abias, que era o chefe. Cada um tinha um responsável, e Abias era o responsável pelo grupo que Zacarias estava. O que, de conformidade com a passagem de 1 Crônicas 24:10, era o 8º turno, que era o de Abias, né? Também lemos que Isabel era da descendência sacerdotal. O marido era sacerdote e ela era descendente de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Cada um desses turnos servia durante 8 dias, de um sábado até o outro sábado. O serviço regular da semana era ainda subdividido entre as diversas famílias que continuam cada turno. Então, nos sábados, o turno inteiro ficava ativo. No dia de sábado, era o dia todinho. Durante a semana não era o dia todo, mas no sábado era o dia todo. E nos dias de festa, qualquer sacerdote podia unir-se ao serviço prestado no santuário. Então, nos dias que tinha festa, todos aqueles outros que não eram a sua escala, eles poderiam vir para o templo para ajudar, como voluntários. Eles não tinham a obrigação de vir, mas eles vinham. Então, cada divisão servia 2 vezes por ano. Eram 24 anos, então cada grupo daqueles só na escala só atuava 2 vezes por ano. Somente 4 turnos havia retornado do cativeiro babilônico. E eles foram levados presos, né, por causa dos pecados de Israel. E quando eles retornaram ao seu serviço. E essas pessoas eram Gedaías, Imé, Pazu e Arim. Mas estes foram, por sua vez, subdivididos nos 24 turnos originais, os quais receberam os nomes antigos. Do jeito que eles eram antes, eles voltaram a fazer o seu serviço. Ambos eram justos diante de Deus, uma característica aqui do casal. Uma coisa que a Bíblia diz que é muito importante uma pessoa, ela ser justa, ela ser íntegra. Não se achado nele uma coisa para lhe difamar, lhe destruir. E o casal era esse povo, né? Irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que porra bonita. Vocês são uma pessoa irrepreensível. Alguém poderia dizer, isso aí está errado. Mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, além dela ser estéril, ela era velha. E velho não é mais para ter menino, né? E no caso dela, também. Mas Deus tinha um plano na vida dela. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus faz acontecer. Estéril, essa declaração não foi feita para indicar qualquer julgamento de Deus contra eles. Naquele tempo, uma pessoa, quando não tinha filho, uma mulher quando não tinha filho, ela se sentia como se fosse um castigo, alguma coisa que não estava certa. Mas quando Deus disse que ela era estéril, não era que Deus estava apontando nela alguma coisa que não tinha sido certa. Não, apenas ela era estéril. Por motivo de algum pecado, né? Não era por causa disso. Embora fosse uma desgraça em Israel que uma mulher casada não tivesse filhos. Lembra de Ana? Chorava, né? Porque a Penina tinha filhos e ela não tinha filhos. E ela chorava diante de Deus, mas Deus ouviu a oração dela e pedido. Porquanto geralmente os filhos eram reputados como uma bênção de Deus. E ainda hoje, né? Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Algumas vezes até mesmo um sinal especial de bênção, se um casal tivesse muitos filhos. Então, quanto mais filhos, mais bênção. Deus é retratado por mais de uma vez a intervir no processo natural das coisas para
prometer filhos. Então, todas as pessoas que tinham esse problema, Deus mandava o anjo. E muitas vezes quem foi esse anjo que foi avisar foi Gabriel. E foi o anjo Gabriel que foi avisar para Maria. Foi o anjo Gabriel que veio avisar para Isabel. Então, ele é um mensageiro. O mensageiro disse para Zacarias que ele tinha vindo da boas novas. Zacarias ficou assustado ou com medo. E ele disse: olha, calma aí, não fica com medo não. Eu vim dar uma notícia boa. Só que Zacarias não deu, né? Ficou achando que era impossível. Deus é retratado por mais de uma vez a intervir no processo natural das coisas para prometer filho, como no caso de Abraão e de Sara, Jacó e Raquel, Zacarias e Isabel, e mais especificamente e radicalmente no caso de Maria, mãe de Jesus. O anjo Gabriel veio dar a notícia, né? Apesar de Maria não ser casada, ele veio dar a notícia que Maria é a mãe do Salvador. O trecho de Hebreus 11:11 menciona o caso de Sara, e isso serve como exemplo da superioridade do poder da vida de fé. Então, a Bíblia diz que muito do povo de Israel que receberam bênção, né, o povo do Antigo Testamento, eles tiveram bênção na sua vida por causa da sua fé. O que é fé? Fé é aquela convicção que você tem que vai receber alguma coisa, mesmo quando você não sabe, você não espera. Mas você tem a convicção que vai ter. Isabel e Zacarias foram revigorados em sua velhice, capacitando-os a gerar filhos em avançada idade. Então, apesar de Zacarias ficar meio idoso, ele orava e ele pedia a Deus e no dia certo Deus respondeu. Então foi o primeiro casal revigorado por Deus para ter filhos. Foi Abraão e Sara, que está lá em Gênesis 1. O segundo casal revigorado para ter filhos foi a Sunamita e seu esposo. E no caso aí é porque eles eram velhos. O terceiro casal revigorado por Deus para ter filho foi os pais de João Batista, que era Zacarias e Isabel, que também era dois problemas aí. Ela era estéril e eram velhos, ambos. No Salmos 92, 12 e 14, o salmista afirma: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o Líbano o cedro no Líbano, né? O cedro é uma planta e que ele cresce no Líbano, no local lá onde ele fica, e ele é bonito. Quer dizer, Deus diz que a pessoa que confia nele, mesmo velho, Deus dá força, renova as suas energias. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor nosso Deus. Então você vê muita gente nas igrejas, já com certa idade, mas com um grande vigor, e aquele vigor ali é dado por Deus. Na velhice ainda darão frutos, são viçosos e florescentes. O nosso Deus nos faz rejuvenescer. A Bíblia diz que a graça de Deus se renova a cada dia e a sua misericórdia a nosso favor. Pois no Salmo 103:5 é dito que o Senhor é quem enche a tua boca de bênçãos, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A águia é aquele animal, aquele pássaro, né, que voa e anda nas maiores alturas. E ele é seletivo. Ele escolhe o que é que ele vai comer. A águia não come qualquer coisa não, viu? Em Provérbios 3:7-8 diz: o sábio Salomão afirma que temer ao Senhor traz remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Então restaura. A nossa vida é restaurada, nosso povo, com a presença de Deus. Então Deus é o Deus que restaura. Lá em Isaías 40:29 diz, o profeta Isaías diz que o Senhor dá vigor ao cansado. Muita gente está fraca, cansado, mas o Senhor restaura as forças. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então às vezes você se encontra abatido, frustrado, com problemas, e busca Deus. E Deus de repente faz uma reviravolta na sua vida e você se torna outra pessoa. Deus lhe dá novos horizontes, Deus lhe dá novas ideias, Deus lhe dá a esperança. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós temos esperança, que é a coisa que mais o ser humano precisa de esperança. Em Zacarias 9:17, o profeta Zacarias escreveu: porque quão grande é a sua bondade
e quão grande a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Então, mas quem faz florescer mesmo e dá força é o trigo? Não. É o Deus que criou o trigo, criou todas as coisas. Então, Lucas destaca que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, quando Deus ele escolhe um, a Bíblia diz que nós que cremos, nós já fomos escolhidos por Deus antes da eternidade. Lucas destaca que o Espírito Santo desceu sobre Maria para ela gerar o Filho de Deus. Obra do Espírito Santo, está lá em Lucas 1:35. Isabel foi chamada por Deus como símbolo de mulher cheia do Espírito Santo. Foi destacada como uma mulher de grande espiritualidade ou cheia do Espírito Santo. Lucas destaca que Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo. Então, aqui é quem faz a renovação, a restauração na nossa vida. O Espírito Santo de Deus que vai trabalhando na nossa vida. A Bíblia diz que ele vai nos ensinando, vai nos advertindo e vai nos conduzindo. E ainda é o nosso advogado. Lucas 1:26-38 tem um avivamento em Nazaré. O anjo Gabriel visita Maria e anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Lucas 1:39-56, o avivamento nas montanhas da Judéia. Maria visitando a Isabel. E diz que Maria estava grávida, né? Maria visita Isabel, que estava grávida de João. A criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, ali nós vemos um encontro de duas primas se regozijando pelas bênçãos que Deus tinha lhe dado, tanto a uma quanto a outra. Isabel foi a mãe de João. O nome Isabel significa Deus é fiel. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela esperava que isso acontecesse, mesmo com a sua idade já avançada, do seu marido também. O significado do seu nome é bem apropriado ao que aconteceu com Isabel, pois o Senhor cumpriu fielmente o que havia lhe prometido. Ela sentia que Deus ia cumprir a sua promessa na sua vida. O exemplo de Sara, Deus realizou o sonho materno de Isabel na sua velhice. O exemplo de Isabel demonstra a fidelidade de Deus em cumprir as promessas, ainda que pareça demorado. Se Deus lhe prometeu, se você tem fé que Deus ainda um dia vai fazer alguma coisa na sua vida, continue esperando. Deus é o realizador dos sonhos, das esperanças. A vida de Isabel nos traz muitas lições importantes. Vamos ver lá algumas. Primeiro, Isabel era esposa do sacerdote Zacarias e era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus para Israel. Então ela era uma mulher que foi ensinada que tinha que buscar a Deus e da família daqueles que estavam bem mais próximos de Deus. Então ela foi uma mulher que ela sempre teve a oportunidade de aprender sobre Deus, sobre o que Deus faz, o que Deus promete e cumpre. Tanto Isabel como seu marido Zacarias eram justos diante de Deus. Então aqui vem a segunda parte. Ela buscava e ela se santificava. Ela era justa, ela procurava a justiça de Deus, vivendo de forma irrepreensível na presença do Senhor. Então, o segredo de ser bem-sucedido é ser irrepreensível diante de Deus. Isabel vivia o drama de muitas outras mulheres importantes da história de Israel, que não podiam ter filho. Além disso, já estavam avançados de idade. Então, ela tinha dois problemas e Deus resolveu. Porque para Deus não há impossível. Entretanto, o nome de seu esposo Zacarias significa lembrado por Deus. Deus se lembrou de Zacarias. E Deus também realizou o seu desejo. E Deus se lembrou deste fiel casal e lhe prometeu um filho. A promessa foi tão grandiosa que Zacarias chegou a duvidar. Entretanto, o Deus fiel resolveu cumprir de forma irrevogável as suas promessas na vida de Zacarias e Isabel. Então, mesmo que às vezes você chegue a duvidar, se Deus tem alguma coisa para você, Deus vai dar. Passados alguns dias, Isabel ficou grávida de João. Então, aqui nós vemos que depois dessa visita do anjo, aí ela ficou grávida. E louvou ao Senhor por ter removido o seu opróbrio perante os homens. Então, ela se sentia oprimida, ela se sentia sem a qualidade de ser igual às outras mulheres.
Mas aí ela se regozijou porque Deus tirou aquilo dela. Ao receber a visita de Maria, mãe de Jesus, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel também é a primeira mulher mencionada nominalmente, ou falando do nome dela na Bíblia, que estava cheia do Espírito Santo. Foi a primeira mulher que a Bíblia mencionou que ela era cheia do Espírito Santo. Então Isabel foi a primeira mulher na Bíblia, né, a reconhecer também Jesus como seu Salvador. Olha aí como ela era uma história bonita, né? Deus cumpriu a promessa na vida de Isabel, no tempo dele. Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz, tudo tem um tempo na face da terra. Está lá em Eclesiastes. Às vezes pensamos que Deus vai cumprir o que Ele nos prometeu no tempo que imaginamos. Hoje, né, geralmente nós pedimos para hoje. Ele sabe o tempo certo de cumprir as suas promessas. Deus sabe. Ele diz, não se esmoreça, continue crendo. Isabel e Zacarias pensavam que já eram ultrapassados e velhos para realizar os seus sonhos. Eles esperaram. Às vezes você espera, não. Ali desisti. Eu já orei tanto, eu já pedi tanto a Deus, mas acho que Deus vai fazer. Mas não foi assim com Zacarias e Isabel. Entretanto, Deus fiel não está sujeito ao tempo. Nós envelhecemos porque estamos sujeitos ao tempo. Deus não. O nosso Deus nunca envelhece, o Senhor, e é o Senhor do tempo. Ele cumpre fielmente as suas promessas na hora dele e no tempo dele. Acredite, mesmo em meio às suas falhas, Deus não desiste daquilo que nos prometeu. Deus é fiel. O Senhor nos chamou, nos escolheu, nos designou e nos nomeou para darmos frutos permanentes. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos fiel a Ele durante toda a nossa vida. Não vai ter um dia que eu vou ser fiel, não. Deus quer que seja uma vida perene de fidelidade. O salmista escreve dizendo, o justo florescerá como as palmeiras, crescerá como o cedro de Deus. Que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos, nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Então esse Deus que nós precisamos buscar e adorar e servir, esse Deus que cumpre aquilo que nós pedimos a Ele, que nós buscamos a Ele, que nós acreditamos nele. E Ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Quando você achar que talvez terminou o tempo dele, Ele chega. Amém?